Olá! Hoje o nosso papo é sobre um desafio que muita gente está enfrentando: conectar os talentos da nova geração com as empresas. Parece que o jogo da contratação virou de cabeça para baixo, né? Pois é, entender as novas regras é essencial para não ficar para trás. E fica aquela pergunta no ar que vale tanto para quem recruta quanto para quem busca uma vaga. Afinal, por que ficou tão difícil contratar hoje em dia? É como se existisse uma barreira invisível, separando as oportunidades das pessoas certas. E o motivo é mais ou menos esse aqui, ó. Existe uma baita desconexão no mercado. De um lado, as empresas dizem que está complicado achar profissionais com as qualificações que elas precisam. Do outro, os candidatos falam que está difícil encontrar uma empresa onde eles queiram de verdade investir tempo e talento. Ou seja, não é que falta gente boa, o que falta é conexão. Para a gente entender essa história, vamos passar por 5 pontos bem importantes. Primeiro, o desafio do talento. Depois, os valores que realmente atraem e o que existe além do salário básico. Aí a gente fala sobre conexão na era digital e fecha com o tal do fator humano no recrutamento. Vamos lá! Começando então pelo desafio do talento. Para resolver qualquer problema, o primeiro passo é entender o que mudou, né? E olha, o ambiente de trabalho passou por uma transformação gigantesca. Antigamente, o RH, o Recursos Humanos, era visto como uma área meio administrativa, sabe? Cuidava da folha de pagamento, da burocracia. Hoje, a conversa é outra. A gente fala em gestão de pessoas. É uma função estratégica que tem a missão de atrair e desenvolver gente boa para levar a empresa para frente. A coisa saiu do operacional e foi parar na estratégia. E isso já nos leva direto para o nosso segundo ponto, que, olha, talvez seja o mais importante de todos: os valores que atraem. Eles são como um ímã poderoso para os talentos que têm a ver com a empresa. A questão aqui é a seguinte: os valores e o propósito de uma empresa não podem ser só um quadro bonito na parede, sabe? Eles precisam ser o guia para absolutamente tudo que a empresa faz. A palavra de ordem é autenticidade. Mas como é que isso funciona na vida real? Bom, tudo começa lá em cima, com os líderes. Eles precisam viver de verdade o propósito da empresa. Quando a liderança está nessa sintonia, os valores se espalham de um jeito natural para as equipes. E o resultado disso é um ciclo super positivo. Aumenta o engajamento, o sentimento de pertencimento e, claro, começa a atrair gente que pensa parecido. Agora vamos para o nosso terceiro pilar, que é sobre uma coisa que mudou muito: o que a nova geração de talentos realmente busca para muito além do salário no fim do mês. Hoje em dia, a pergunta que não quer calar na cabeça de um talento, antes de aceitar qualquer proposta, é essa aqui: quais são as minhas chances reais de crescer aqui dentro? O foco mudou totalmente do ganho de agora para o potencial de crescimento lá na frente. E isso deixa uma coisa bem clara: aqueles benefícios de sempre, como salário, vale-refeição, plano de saúde, isso já não é mais um diferencial. Virou o básico, o esperado. O que atrai de verdade, o que faz o olho brilhar, são outras coisas: chance de crescer, ser reconhecido, ter desafios novos e, principalmente, se desenvolver como pessoa. Então, como é que se agrega valor de verdade a uma proposta de emprego? A resposta está em oferecer coisas que conversem com essa nova mentalidade. A gente está falando de horário flexível, mais autonomia nos projetos, programas de recompensa por metas batidas, treinamento constante e, claro, uma cultura que respeita o equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional. Mas, não adianta nada ter oferta perfeita se ela não chega em quem precisa ver. E é aí que a gente entra na nossa quarta parte: a conexão na era digital. É preciso encontrar o talento onde ele está. A escolha do canal é simplesmente tudo. Imagina só, tentar atrair um público jovem e criativo anunciando uma vaga num jornal de papel. É quase impossível. As chances são mínimas. A abordagem mais certeira, sem sombra de dúvida, é ir para onde esse público já vive: as redes sociais, o site da empresa. A rede de restaurantes Red Lobster, por exemplo, manda muito bem nisso. Eles usam Facebook, LinkedIn, até YouTube, não só para fazer propaganda, mas para postar vagas e mostrar como é a cultura da empresa. Fazendo isso, o recrutamento vira uma ferramenta de marca, atraindo gente que já se identifica com a empresa antes mesmo de pensar na entrevista. E, finalmente, a gente chega na parte que amarra tudo isso: o recrutamento com fator humano. Porque, no final das contas, estamos falando de gente e não de um monte de currículos. E o que significa esse tal de recrutamento humanizado? É bem simples. É um processo que vai além da análise fria de um currículo. Ele busca uma troca de ideias de verdade e, principalmente,
nunca se esquece que tem um ser humano do outro lado. É sobre valorizar a pessoa por trás daquele pedaço de papel. Os pontos principais são até óbvios, mas fazem toda a diferença. Valorizar a pessoa em cada etapa, ter um diálogo aberto e honesto, tratar com respeito e empatia sempre. E o mais importante, humanizar o processo inteiro, do planejamento da vaga até a escolha final. Então, para fechar, fica uma reflexão. O ponto crucial é este. A empresa está simplesmente preenchendo vagas, tapando buracos, ou está de verdade atraindo pessoas? A diferença entre uma coisa e outra é o que vai definir o futuro de qualquer time, de qualquer organização.